Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos aqui agora dar continuidade à nossa parte, nosso módulo de embriologia da disciplina de embriologia e genética. Esse é a última aula desse módulo, tá certo? Onde nós vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento fetal. Bom, quando a gente fala sobre desenvolvimento fetal, a gente está trabalhando aqui, então, com um período que se estende aí desde a 9ª semana até o nascimento do bebê. Vocês se lembram, pela aula anterior que nós trabalhamos, com toda a parte de desenvolvimento embrionário, né? Onde você tem primeiro a formação dos 3 folhetos embrionários, depois a formação do tubo neural, o dobramento do embrião e o fechamento das cavidades, tá certo? E a partir de agora, com tudo fechado, o que vai acontecer é que aqueles tecidos, a endoderme, a ectoderme e a mesoderme, eles começam a se diferenciar nos diferentes sistemas do corpo do bebê, tá certo? E a partir de agora, nós vamos trabalhar então esse período fetal. Quando a gente vai fazer o cálculo aqui do tempo de gravidez, tem duas possíveis contas que a gente vai ter uma possibilidade, tá certo? Uma delas, que é a mais simples da gente fazer a conta, é de que a gravidez vai durar 280 dias a partir da data da última menstruação. Tá? Isso dá aí um período de 40 semanas, que é o que nós temos a maneira mais simples que nós temos de que o obstetra tem de fazer esse acompanhamento, porque a gente nunca, muito dificilmente, a gente vai conseguir saber o dia em que ocorreu a fecundação do óvulo, né? A gente pegar um ciclo de 28 dias, como a ovulação ocorre aproximadamente ali com os 14 dias, então isso dá 2 semanas a partir da data da última menstruação. Se você sabe exatamente o dia da fecundação, a partir daí, então, conta, em média, 266 dias, o que vai dar aproximadamente 38 semanas. Tá certo? Bom, esse período fetal, de desenvolvimento fetal aqui, ele é bastante interessante porque ele tem uma característica de um crescimento corporal muito rápido, tá certo? Então a gente vai ver que agora, do começo do 3º mês para frente, o que vai acontecer é que aquele feto que era muito pequenininho, ele começa a se desenvolver muito rapidamente e internamente você já vai tendo a maturação dos tecidos, dos órgãos e do sistema, né? Quando a gente vai, a partir desse momento, já começa a ficar um pouco difícil fazer exatamente o cálculo da idade, com base em observações de características externas. Então, o que o médico obstetra vai fazer nesse momento é que ele vai começar a fazer medições no tamanho do feto, tá? A gente já sabe quando foi a data da última menstruação, você tem ali uma idade aproximada, e aí ele vai poder, o médico vai usar 2 tipos de medida. Uma delas é o comprimento crânio-caudal, que nós vamos chamar de CCC, que na verdade é uma altura do feto sentado, na posição sentada. Então vai medir do topo da cabeça até a base da coluna, aqui na região do cóccix, tá certo? Então, comprimento crânio-caudal. Uma outra medida que também é utilizada é o comprimento crânio-tornozelo. Esse é mais fácil ainda da gente imaginar o que é, né? Ele é do topo, então, do vértice do crânio até o tornozelo, então, o que a gente mediria aí como altura em pé do feto, tá bem? Como tem essas duas possibilidades, 40 semanas a partir da data da última menstruação ou 38 semanas a partir da data da fecundação do óvulo, só vamos padronizar que nos próximos slides e pelo resto da aula, toda vez que eu estiver falando em semanas de desenvolvimento, nós vamos estar trabalhando aqui, então,
com semanas a partir da fecundação do óvulo, tá certo? Então, vamos trabalhar com uma gravidez média de 266 dias, tá? Quando a gente vai, botei essa tabela aqui só para ilustrar, que é a idade em semanas do feto. Então, a gente vai ter aqui as medidas de comprimento crânio-caudal e o peso dele. Então, você vai ver que no comecinho do terceiro mês a gente vai ter um feto com aproximadamente 5 centímetros. E pelos próximos 6 meses, ele vai ter de 35 a 36 centímetros de comprimento crânio-caudal, né? Ou seja, da cabeça até a base da coluna aqui no cóccix. Então, um aumento aí de 7 vezes, mais ou menos. E o peso, esse vai ter um aumento muito grande. Nesse período aqui ele tem aproximadamente 10 gramas. E o peso ao nascer lá vai ser aí em torno de 3 quilos a 3,4 kg, 2,900, alguma variação aí. Mas na média a gente vai chegar que esses bebês têm aí em média 3 quilos quando nascem, né? Com um comprimento de crânio caudal de aproximadamente uns 36, se a gente for pegar a altura crânio-tornozelo, aproximadamente uns 50 centímetros, tá? Uma coisa que é interessante quando a gente observa o desenvolvimento é que a partir do momento em que o feto é formado, vocês se lembram da aula anterior quando a gente falou do processo de neurulação, do processo de formação das estruturas nervosas, né? Que a cabeça se forma primeiro, é um desenvolvimento que vem da região cranial para a região caudal. Isso faz com que esse feto, inicialmente, ele tenha uma cabeça, a região da cabeça ela é muito maior em comparação ao resto do corpo do que nos momentos posteriores de desenvolvimento. Então, uma das coisas que a gente vai observar ao longo desse desenvolvimento agora é que vai haver uma desaceleração relativa do tamanho do crescimento da cabeça com uma aceleração do resto do corpo, né? Você pode perceber aqui, ó, veja o tamanho da cabeça desse feto e olha como o braço é pequenininho aqui, a perninha também é toda pequenininha, tá? Só para vocês terem uma ideia de como isso vai fazer uma diferença, bom, se você olhar aqui, ó, nesse esquema que eu peguei do livro, nós temos que, no terceiro mês de desenvolvimento, se você pegar o comprimento crânio-caudal, ou seja, a altura dele sentada, você vai ver que o tamanho da cabeça é aproximadamente metade do tamanho total do organismo, né? As mudanças já são tantas que aqui para o quinto mês, em 2 meses, você já vai ter que a cabeça, veja, ela ocupa mais ou menos 1/3, só que agora não mais do comprimento crânio-caudal, e sim do comprimento crânio-tornozelo, né? Então você já tem aí uma relativização, uma diminuição relativa do tamanho da cabeça, o corpo cresce, e ao nascimento isso muda ainda mais, com a cabeça sendo aproximadamente 1/4 do comprimento crânio-tornozelo, né? E depois, ao longo do desenvolvimento do bebê, da criança, isso já vai ainda diminuir ainda mais essa proporção, tá certo? Bom, nós temos algumas características interessantes que vão acontecendo aqui a partir do terceiro mês, né? Bom, então, inicialmente, a gente tem aquele feto mais com um formato e uma aparência mais primitiva, né? E aí a gente vai tendo uma humanização. A face vai se tornando mais humana, ela vai mais com o que a gente identifica como um organismo humano, né? Então você vai ter aí o deslocamento dos olhos aí para sua posição definitiva. Veja aqui esse feto do comecinho de 3 semanas, os olhos estão bem laterais, ó, e aqui já com 11 semanas a região dos olhos migrando já para a posição definitiva, certo? Você já vai começar a observar o
os brotos das orelhas, também migrando, nessa aqui não dá, mas na próxima slide dá para ver, mas os brotos das orelhas já estão indo para suas posições definitivas. E você já começa também a ter um crescimento dos membros, né, tanto dos braços quanto das pernas, eles já vão começando a alcançar o seu comprimento relativo em relação ao restante do corpo, que é mais ou menos a proporção que eles vão ter no futuro, tá? Ainda no terceiro mês de desenvolvimento, embora as pernas ainda vão precisar de um desenvolvimento um pouquinho maior, isso vai acontecendo ao longo dos próximos meses, tá? A gente ainda vai começar a observar já aqui no terceiro mês o aparecimento dos centros primários de ossificação. Então, veja aqui, você já começa a ver ó, as costelinhas se formando, né? Ó, as partes do crânio ainda não fundidas aqui na região central. Começa a haver formação de centros de ossificação nos membros e tudo mais. Então, esse já é um desdobramento aí do desenvolvimento, tá? E a partir do terceiro mês também, que você vai ter um desenvolvimento da genitália externa que vai permitir, né, a identificação do sexo biológico do feto por ultrassonografia, tá? Mais ou menos aí pelo terceiro mês. Se você quiser fazer a sexagem genética, acho que dá para fazer a partir de 7 ou 8 semanas, né? Que é a identificação de cromossomos Y no sangue da mãe. Né? A gente pode conversar um pouquinho disso mais na aula, mas a identificação visual ela tem mais certeza a partir aí então do terceiro mês, onde você já vai ver a genitália externa na sua no desenvolvimento suficiente para ser identificada a angulação, se aquilo vai se desenvolver no pênis ou no clitóris do feto, a depender do sexo biológico, né? E ainda aqui, no terceiro mês, lá para o finzinho do terceiro mês, você já vai ter alguma atividade muscular, esse feto já começa a se movimentar, embora a mãe ainda não sinta essa movimentação, o feto ainda é muito pequenininho, 5 centímetros, tá? Mas aí é o final do terceiro mês que isso vai acontecer. Só para mostrar aqui algumas características que não deu para mostrar no slide anterior, então vocês vejam aqui os brotinhos das orelhas já se formando, tá? Aqui é um feto de 12 semanas nessa foto. Os olhos, vejam, reparem que já está na sua posição definitiva, embora a cabeça ainda seja grande, né, para o comprimento corporal. Nós já vemos também os vasos sanguíneos fazendo a irrigação de todas essas células aqui, todos os tecidos, né, tanto na cabeça aqui, dá para ver aqui na mão também, aqui nas pernas, os vasos e tudo mais. A boca, o nariz já sendo formado. Os ossos do braço aqui, ossos na perna, a gente já consegue observar a formação de algumas características mais distinguíveis. Tá? Quando a gente vai pegar agora, aqui durante o quarto e o quinto meses de desenvolvimento, a gente vai ver que tem um crescimento aí acelerado do feto, tá? Então ao final aí do quinto mês, em 2 meses ele basicamente dobrou de tamanho. Lembrem-se lá nessa planilha aqui, ó, ele começou o terceiro mês com 5 centímetros de comprimento crânio caudal e ele basicamente quadruplica de tamanho, né? Quando a gente vai aí até o final do quinto mês, ele vai ter aproximadamente uns 19 centímetros de comprimento crânio caudal. O peso ainda não aumentou tanto, né? Ele ainda está com menos do que 500 gramas, mas com esse tamanho, a mãe já começa a sentir a movimentação do feto e isso já permite aí a identificação de movimentos e de que está tudo bem com o bebê, né?
Internamente, vários sistemas já estão se formando, já estão começando a adquirir o seu formato final, o seu posicionamento, e o que acontece, eles ainda não são independentes, eles ainda não estão maduros o suficientes, né, nesse estágio ainda, mas você não tem mais uma migração intensa de células para formar esse ou aquele sistema. Já está quase tudo aí em diferenciação quase e definitiva. Do sexto mês em diante, a gente já vai entrar aí, então, na segunda metade da gestação, né? Sexto, sétimo, oitavo e o nono mês, a gente já tem a maioria dos sistemas formados e são capazes de funcionar, tá certo? O sistema respiratório ainda não está diferenciado o suficiente. Vocês vão ver depois lá na disciplina de fundamentos biológicos, quando vocês tiverem a parte de sistema respiratório, e dentro dos nossos brônquios, dos nossos alvéolos pulmonares, nós temos as células surfactantes, e vão diminuir a tensão superficial de dentro do alvéolo. Essas ainda não estão funcionais no pulmão desses fetos, tá certo? E a coordenação sistema nervoso, sistema respiratório, para estabelecer o padrão de respiração, ainda não está muito bem estabelecida. Então, se o bebê nascer prematuro aí com 6 meses, as chances de sobrevivência nesse período ainda são baixas, tá? A partir ali de 6 meses e meio, 7 meses, que esses sistemas já estão diferenciados, maduros o suficiente, já conversam direitinho, aumenta bastante a chance de sobrevivência de um bebê prematuro, tá? Como quase tudo aqui já está formado, né, os órgãos e tudo mais, agora é uma etapa em que esse bebê precisa terminar de crescer e ganhar peso. Então, aí nos últimos 2 meses, 2, 3 meses de gestação, basicamente esse bebê vai crescer e engordar para poder chegar ao mundo com uma chance melhor de sobrevivência, tá certo? Ainda o sexto mês ele ainda é bastante frágil, ele não tem nem o tecido conjuntivo adjacente por baixo da pele, já tem essa pele avermelhada, enrugadinha, mas algumas coisas a gente já consegue observar do que vai acontecendo. Então veja, ó, com 7 semanas de idade, ele já vai ter aí as papilas gustativas, com 10 já tem deglutição, 14 a 16 ele já começa com alguns movimentos respiratórios, uns 24 semanas mais ou menos movimentos de sucção. Também aqui a partir de 24 semanas ele já começa a ouvir, né, alguns sons, o bebê já é capaz de distinguir, e os olhos já são sensíveis à luz aí com 28 semanas, né? Eles conseguem reconhecer já claro e escuro, né? Reconhecimento de formas e cores, isso só após o nascimento, quando os receptores aí da retina vão estar plenamente formados, mas pelo menos o claro e escuro ele já percebe aí a partir da 28ª semana de desenvolvimento. Aqui, pessoal, os últimos 2 meses é aquilo, ó. O bebê começa a acumular uma gordura subcutânea e isso faz com que ele ganhe contornos mais arredondados, né? Né, eu sempre lembro da minha filha quando nasceu, toda redondinha, toda fofinha, tudo era redondinho nela, né? É isso, pertinho de nascer, esse bebê vai acumular essa gordura subcutânea que vai servir de proteção para ele no momento em que ele nascer, tá? A partir daqui, então, nesses últimos 2 meses, a pele do bebê começa a ser recoberta por uma substância aí gordurosa, que a gente vai chamar de vernix caseoso. Essa substância ela é produzida nas glândulas sebáceas. E aqui, pessoal, dentro do útero materno ainda, essa substância tem duas
funções. Uma delas é que, imagina, essa pelezinha aqui ainda está muito fininha, e esse vérnice, como ele é gorduroso, ele serve aí um pouquinho como uma barreira para essa umidade muito alta, tá? Então, impedindo, ele mexendo aí com a hidratação da pele do bebê, e também como uma barreira mecânica, caso algum patógeno, algum micro-organismo consiga furar a barreira placentária ali e entrar no líquido amniótico aqui, a gente tem uma proteção mecânica pelo bebê, do bebê, tá certo? Mais ou menos aí no final do 9º mês, a circunferência cranial é a maior do que todas as outras circunferências corporais, e isso vai ser muito importante, principalmente na hora do nascimento, tá certo? Para passar primeiro a cabeça, né? E isso já facilita a saída do resto do corpo. E por fim, já no finzinho do processo aqui, ele vai ter aí, ao nascer, um peso que vai girar, em média, né, de 2,9 kg a 3,4 kg, e o tamanho aí, se você pegar o CCC de 36 e o CCT de aproximadamente uns 50 centímetros. A coisa importante é que se o bebê for do sexo masculino, os testículos já devem ter migrado para o saco escrotal para depois sofrerem aí, para ajudarem no processo de diferenciação das características secundárias lá na adolescência, tá bom? Não vamos entrar nas fases de parto, porque aí vocês já tem outras disciplinas que vão tratar tudo isso. Então, com relação ao desenvolvimento e as mudanças que a gente vai observar no feto nesse período são essas, mas eu também queria voltar um pouquinho antes de acabar, para a gente falar um pouquinho da placenta, tá certo? A gente não falou mais da placenta, ela é extremamente importante em todo esse processo. Então, veja, é ela o órgão que vai realizar, né, a troca de nutrientes e gases entre os compartimentos do sangue da materna, onde tem o sangue materno e o compartimento do sangue fetal, tá certo? A última vez que a gente viu ela, faz umas 2 aulas, ela tinha essa cara, ela estava com essa cara aqui, né? Então veja, os troncos vilosos terciários estavam sendo formados, com os vasos sanguíneos aparecendo aqui no meio. O sincício trofoblasto estava criando aqueles espaços intervilosos que estavam sendo preenchidos com sangue materno, e o nosso citotrofoblasto estava migrando e começando a formar aqui uma capa externa, tá certo? Bom, mais ou menos aí, então, a partir da 9ª semana de gestação, a demanda nutricional do feto ela começa a aumentar muito, porque agora a gente tem a fase principalmente de crescimento e daqui a pouco o ganho de peso desse bebê, tá certo? Então ele precisa de uma demanda nutricional muito maior. E isso vai acontecer com um aumento superficial das zonas de troca entre os componentes materno e fetal da placenta. E vai ser, vocês se lembram, a gente já falou disso anteriormente, que o citotrofoblasto e o sincício-trofoblasto e esse mesoderma intermediário são a parte fetal da placenta, e a decídua aqui, o endométrio, parte do endométrio é a parte materna da placenta, tá certo? A gente vai ter ainda alguma modificação dessas membranas fetais, a gente vai falando aos pouquinhos agora. Bom, o que a gente vai enxergar então? Veja, quando a gente estiver nesse período, no 3º mês, a gente vai ter uma coisa mais ou menos assim, ó. Esse cor-de-rosa é o nosso mesoderma S-embrionário, tá certo? Nós vamos chamar de placa coriônica. O nosso sincício trofoblasto já formou todos esses espaços intervilosos aqui. O nosso citotrofoblasto já migrou para fora. Aqui na região externa, ele formou uma espécie de uma concha, tá certo? Que nós chamamos de concha citotrofoblástica externa, tá? E internamente aqui, ó, nessa parte das vilosidades, você tem
a formação de todos os vasos sanguíneos, aqui os capilares, né, e eles vão se fundindo e formando vasos maiores, que vão se juntar e trazer o sangue aqui para o bebê a partir esse aqui ainda é o pedúnculo embrionário, que daqui a pouco vai virar o cordão umbilical, tá certo? Esses capilares, toda essa rede de vasos que se forma aqui na região da placenta vai então formar o que a gente chama de circulação extraembrionária. Bem? Bom, como é que vai funcionar isso aqui então? Se vocês olharem aqui, ó, o sangue materno ele vai chegar na região da placenta através dessas artérias espiraladas aqui, ó. Elas vão ser, elas acontecem com uma certa frequência, né? Elas chegam na placenta com uma certa frequência e elas vão primeiro se conectar com a concha citotrofoblástica, vão entrar aqui e vão irrigar, elas vão encher esse espaço interviloso com sangue arterial materno, ou seja, sangue que é rico em nutrientes, sangue que é rico em oxigênio, tá certo? E isso vai fazer com que tenha todo esse espaço cheio de sangue materno. Uma integração acontece, veja então aqui, você tem a substituição de algumas células dos vasos aqui da artéria espiralada por células do citotrofoblasto, e esses vasos aqui eles vão ser vasos híbridos, tá? Vão ter tecidos tanto da mãe quanto do feto, e do mesmo jeito que você tem uma artéria chegando aqui, você não tem nenhum saindo aqui, mas você vai ter os retornos venosos para também sair o sangue e depois que já tiver feito a troca, né? Não dá para a gente só ficar jogando sangue lá para dentro e esperar que esse negócio não exploda. Então, tem aí o retorno venoso acontecendo também. Outra coisa que a gente consegue ver nessa imagem aqui é que tem as vilosidades livres aqui, né? E elas vão tendo os vasos internamente. Quando a gente vai olhar, então veja, isso aqui é o comecinho da formação da placenta, isso aqui já é uma placenta mais madura. As vilosidades elas começam a se ramificar enormemente, aumentando a superfície de contato da vilosidade com o sangue materno no espaço interviloso. Isso vai, então, facilitar a realização das trocas, né? E quando isso acontece, nós vamos observar é que, não sei se vocês se lembram umas 2 aulas atrás que a gente viu isso, mas aqui a gente tinha, então, o sincício trofoblasto, né, do lado de fora, o citotrofoblasto, um tecido conjuntivo aqui e os capilares passando por dentro, tá certo? O que vai acontecer é que, com o passar do tempo, essas células do citotrofoblasto, elas vão desaparecer. E o que vai acontecer é que nós vamos ter só o sincício trofoblasto e o endotélio do capilar aqui, facilitando essa troca de nutrientes entre o sangue do feto e o sangue materno que está correndo aqui no espaço interviloso, tá? Bom, tá bom. Guardem isso em mente aí. Quando a gente vai observar ainda, agora ainda na estrutura da placenta, a gente vai observar que é o seguinte, ó. Inicialmente, ó, veja aqui no comecinho da 9ª semana, do 3º mês, a gente vai ter que essas vilosidades, ó, elas acontecem em todo o diâmetro do nosso da nossa placenta aqui, né? Da nossa região aqui onde o feto está implantado. Só que com o passar do tempo, o que vai acontecer é o seguinte: esse polo, aonde o embrião está implantado, e que é por onde vai ter uma circulação mais intensa, aqui a gente vai ter o cordão umbilical, ele vai se desenvolver muito mais essas vilosidades e essas de cá, elas começam a desaparecer as vilosidades aqui. Então a gente vai ter agora
uma diferenciação entre as duas partes desse córeo. A parte do córeo aonde está ligado o embrião, nós vamos chamar de córeo frondoso, porque é justamente, veja aqui, ó, a região onde nós temos todas essas vilosidades altamente ramificadas. Na extremidade, no polo aqui abembrionário, essas vilosidades vão se degenerar, porque não faz a troca aqui, a troca acontece principalmente aqui, tá certo? Então aqui, do lado de cá, nós vamos ter o chamado córeo liso, tá certo? Bom, pensando agora na parte materna da placenta, a gente vai ter aí a decídua basal, né? Que é, então, nós também vamos ter aí diferenciação no tipo de célula que tem para cá, do lado embrionário para o polo abembrionário do córeo, tá? Na região aqui que faz fronteira com o córeo frondoso, a gente vai ter essa decídua, que nós vamos chamar de decídua basal, é um conjunto de células bastante grandes, muito ricas em lipídios, muito ricas em glicogênio, tá certo? Que vão aqui fazer contato. E do polo abembrionário aqui, ó, nós já vamos ter um tecido mais pobre em lipídios e glicogênio, nós vamos chamar de decídua capsular. Quando esse bebê crescer e esse espaço amniótico aqui aumentar, ela inclusive, essa decídua capsular, ela vai se fundir aqui com a decídua parietal que está do lado de cá, percebe? Então, você vai ter células diferentes de um lado, tanto da parte materna pela decídua, né? Então, a decídua basal aqui, a decídua parietal para o lado de cá, quanto da parte fetal da placenta, né? Então, você vai ter o córeo frondoso aqui e o córeo todo liso do lado de cá, recobrindo aí o nosso âmnio. Aqui, lembre-se, está cheio de líquido amniótico, né? Bom, então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou fazer um cortezinho nessa placenta e vou ampliar. Essa aqui é a ampliação desse espaço, tá bem? E aqui a gente consegue observar, então, veja, ó, a parte fetal, que ela é delimitada pela placa coriônica aqui, né? Então, todas essas vilosidades são de origem fetal, né? E a placa, a parte materna da placenta, que é feita aqui com a parte da decídua basal, né? Do lado fetal, essa membrana coriônica é o que vai delimitar, e essa decídua basal aqui vai ser a delimitação do lado materno. Mas isso não é muito claro, não é começa aqui e acaba ali. É uma coisa que essas células elas se misturam bastante, é um tecido meio híbrido, afinal de contas ele precisa funcionar de uma maneira bastante integrada para que esse bebê receba aí todos os nutrientes que ele precisa, tá certo? Bom, uma outra coisa que vai acontecendo, com o passar dos meses, a decídua basal ela forma esses septos deciduais aqui, tá certo? Vejam aqui que ele vai formar uma espécie de mini câmaras onde esse sangue vai ser, o sangue que vem pela artéria espiralada vai irrigar esse tecido, tá certo? Ele acontece em todos aqui é só de fins didáticos, mas essas vilosidades também estão presentes aqui, né? E eles vão, apesar de formar essas microcâmaras para facilitar com que esse sangue circule entre essas vilosidades aqui, elas não são fechadas, esse sangue ainda tem uma certa fluidez entre os diferentes espaços. Esses espaçozinhos aqui, que vão se formar aqui, nós vamos chamá-los de cotilédones, tá certo? Então, a placenta do lado materno, se a gente olhar ela é dividida em vários cotilédones, e esses cotilédones são sempre cheios de sangue materno aí. Então, aqui dá para ver direitinho, veja, o sangue
materno chegando pela artéria espiralada, imagina que a gente tem essas vilosidades todas aqui, sofre toda a troca que precisa e depois você tem aí os retornos venosos que vão se juntar e vão levar esse sangue embora, tá certo? Bom, como é que vai funcionar aqui então? Veja, a placenta, ela tem aí aproximadamente então o formato discoide, se olhar o diâmetro dela entre 15 e 25 centímetros, 3 centímetros de espessura e vai pesar de meio quilo a 600 gramas, tá? Lá na frente do nascimento, depois que a criança nasceu, ela vai se desprender da parede uterina e depois de uns 30 minutos após o nascimento, ela vai ser expelida do corpo. E aqui a gente vai ter duas visões. Se a gente observar ela do lado de fora, né, do endométrio para ela, a gente tem uma visão que é isso aqui, ó, tá certo? Então, você tem a decídua basal por cima e aqui, ó, os cotilédones todos formadinhos, né? E os septos deciduais aqui formadinhos. Vamos lá. Se você observar do lado do bebê, de dentro da parte amniótica para fora, a gente vai ver aí é que ele é recoberto pela placa coriônica, muito rico em grandes artérias e veias, que vão fazer todas as trocas ali naquelas velocidades, vão se juntar e vão trazer o sangue para as artérias e veias umbilicais que passam aqui, então, pelo cordão umbilical. Tá certo? E esse córeo, ele é internamente, se você estiver dentro do útero, você tem ainda o âmnio recobrindo todo ele, tudo cheio de líquido amniótico ali dentro. Tá? Então, como vai funcionar aqui? Esses cotilédones, eles vão receber aí, eles são irrigados, né, por aproximadamente 80 a 100 artérias espiraladas, elas vão se penetrando na placa decidual aí com um intervalo mais ou menos regular, então você tem uma irrigação uniforme, né, dessa região, e o que vai acontecer é que você bombeia sangue aqui para dentro, esse sangue faz as trocas com os capilares que estão aqui nos espaços intervilosos, conforme você vai jogando o sangue para dentro, esse negócio não vai encher infinitamente, vai criando uma pressão ali e o sangue começa a sair então pelo retorno venoso, que dá para ver direitinho. Ó. Entra o sangue arterial, sofre todas as trocas e depois ele tem a saída pelos retornos venosos que a gente vai ter aqui, tá? Então, como é que vem aqui? Se você pegar todo esse espaço dentro dos cotilédones e somar ele ali, esse volume, vai caber aproximadamente aí uns 150 ml de sangue, tá certo? E esse conteúdo, ele é trocado a cada 15 ou 20 segundos, mais ou menos, aí de 15 a 20 segundos, ele é trocado completamente. Então, como nós temos por minuto nessa placenta, chega em torno de 450 a 600 ml de sangue que vão participar das trocas aqui com o bebê, tá certo? Com as velocidades que vão trazer os nutrientes para o bebê e vão trazer as excretas para cá também, tá certo? Uma coisa importante é que essa troca não vai acontecer em qualquer vaso fetal que está ali, só naqueles que estão muito próximos da membrana. Veja, ó, é esse caso aqui, ó. Esse capilar, nesta região onde foi feito esse corte, ele não está fazendo nenhuma troca, tá certo? Porque você tem todo esse tecido conjuntivo no entorno. Então, eles têm que estar como na região que ocorre a troca, vão ter que estar, esses capilares aqui, vão ter que estar juntinhos do nosso sensício trofoblasto, formando o que nós chamamos aí de barreira placentária, tá certo? Então, interessante
dizer aqui que a gente não tem o contato, né? Não existe a mistura de sangue materno e sangue fetal, sei que vocês já sabem disso, mas eu vou reforçar, tá certo? E eventualmente pode ter algum defeito aí na membrana placentária e passar algumas pequenas quantidades de sangue, mas normalmente não é isso que acontece, tá certo? Então, sangue materno e sangue fetal não se misturam. O que vai acontecer? As trocas vão acontecer aqui principalmente por difusão, né? Então, nós vamos ter aí que a placenta tem diversas funções. A primeira delas, que é uma das mais importantes, é justamente a troca de gases, né? Então, vai trocar aqui oxigênio, dióxido de carbono, monóxido de carbono, e por uma difusão simples. Da onde está mais concentrado, ele vai migrar para onde está menos concentrado, tá certo? Se a gente for pegar o bebê já próximo aí da época de nascimento, o feto vai extrair de 20 a 30 ml de oxigênio por minuto da circulação materna, tá? E é um suprimento que precisa ser constante. Qualquer interrupção desse suprimento de oxigênio pode ser fatal para o feto, tá? Ele só tem essa fonte de oxigênio que está chegando pela placenta, então não tem outro jeito. Ele também é importante aqui, da mesma forma que você tem por difusão a troca de gases, você também vai ter por difusão a troca de nutrientes, a troca de eletrólitos, né? Então você vai receber aminoácidos, ácidos graxos, carboidratos, vitaminas, as proteínas já são produzidas lá pelo próprio organismo, tá certo? Mas você precisa do suprimento de aminoácidos que vem da mãe, né? É uma troca que acontece de uma maneira rápida, são moléculas todas muito pequenininhas, passam com facilidade aí pela barreira placentária, só que conforme a gravidez avança, essa demanda aumenta, tá certo? Bom, nós vamos ter uma outra função que é a transmissão de anticorpos maternos para o bebê, tá certo? A nossa barreira placentária ali também permite a transmissão desses anticorpos. Inclusive agora, essa semana, né, saiu a notícia de bebês que nasceram de mães vacinadas contra a Covid-19, que já nasceram imunizados, né, com níveis altos de anticorpos. Então, a função desses anticorpos no primeiro momento é justamente fornecer algum tipo de proteção para o bebê após o momento do nascimento, uma vez que ele não teve contato com patógeno nenhum ainda, tá certo? Bom, mas já o recém-nascido, já a partir do momento do nascimento, ele já tem capacidade de produzir os seus próprios anticorpos, mas ainda em níveis baixos, até 3 anos de idade, ele não consegue atingir níveis de anticorpos iguais aos níveis de adultos, certo? E por fim, a placenta também tem uma função endócrina aí, né, de produção de hormônios. Nos 2 primeiros meses de gravidez, então eu vou começar aqui de baixo, né? O sincício trofoblasto vai produzir a gonadotrofina coriônica humano, HCG, tá? Que é o sinal para que o corpo lúteo não degenere e continue produzindo a progesterona para manter ali a irrigação sanguínea do endométrio e isso facilitar a nutrição do feto, do embrião, tá certo? Também produz aí a somatomamotrofina, que é um hormônio que ele faz com que o feto tenha prioridade pela absorção da glicose materna. Tá? Se tiver em níveis baixos de glicose, a prioridade dessa glicose vai para o feto, a mãe que se vire depois. Né? Basicamente é isso. E tem um efeito secundário que vai mais para frente promover o desenvolvimento mamário das glândulas mamárias para a produção de leite. E a partir do 4º mês, a placenta também vai produzir a progesterona, né? E aí essa progesterona vai substituir
a produção de progesterona aqui vai substituir a progesterona que era produzida pelo corpo lúteo a partir do 4º mês. Tá certo? Outra coisa que a placenta também vai produzir são os hormônios estrogênicos, né, e o estriol é o principal deles, que vão aí estimular tanto o crescimento uterino, também o desenvolvimento das glândulas mamárias, já preparando o organismo feminino para a chegada desse bebê. Tá certo? Bom, então, mais perto do momento do nascimento, você vai ter aí que a placenta vai sofrer algumas leves modificações, a gente não precisa entrar nesses detalhes agora, até o momento aí da ruptura do saco amniótico e aí a entrada no trabalho de parto, e vocês vão ver isso em outras disciplinas mais para frente, tá certo? Dúvidas, a gente tira daqui a pouco na nossa sessão Tira Dúvidas. Um abraço.